Hoje, 4 de agosto, celebramos São Domingos, confessor, também fundador dos dominicanos. No final do século XII, a Igreja de França foi provada pela heresia albigense, que, longe de se contentar em difundir o erro, assaltava as igrejas e massacrava o clero. Sempre acontece isso, né? As heresias surgem para destruir a igreja, destruir o clero e, por conseguinte, também destruir a fé dos fiéis, dos católicos, dos cristãos. Então, essa heresia albigense veio para isso, como também as outras que vieram depois. Mas Deus sempre suscita alguém diante desses momentos difíceis, de crise, de perseguição, para combater essas heresias, para combater o erro. Assim aconteceu também quando surgiu a heresia protestante, no século XVI. A igreja suscitou Santo Inácio de Loyola, que celebramos também o seu dia, no dia 31 de julho. Então, na França, surgiu este grande santo, São Domingos. Na verdade, era espanhol, mas era bem perto lá, então ele também, claro, os seus filhos combateram essas heresias, tanto na Espanha quanto na França, aliás, quanto em toda a Europa medieval. Essa heresia albigense. São Domingos apareceu então e lançou o grande movimento reacionário que pôs a descoberto o erro desses hereges, desses inovadores, e levou a toda parte a chama luminosa da verdade através de seus filhos, os padres dominicanos, dentre os quais temos nosso grande teólogo, doutor da Igreja, São Tomás de Aquino, uma mente brilhante, que não existiu, certamente não existirá outra igual. A mãe teve a respeito dele, a mãe de São Domingos, uma visão em que o viu sob a forma de um pequeno cão que sustentava na boca um grande facho, uma tocha acesa. E em 1215, Inocêncio III viu em sonhos também os muros de São João de Latrão, em Roma, a igreja de São João de Latrão, oscilantes e prestes a ruírem, e um monge a sustentá-los de pé. São Domingos distinguiu-se durante toda a vida pelo culto muito particular da pureza que nos é recordado pelo lírio que, de ordinário, lhe põe nas mãos. Geralmente, o símbolo da pureza é o lírio. São José tem um lírio. Santo Antônio de Pádua, o lírio. São Domingos, geralmente vem também com o lírio. Então, o símbolo da pureza. Fundou a Ordem dos Pregadores, também chamada de Dominicanos, a que deixou por armas o escudo da verdade e a glória da palavra de Deus. E os dominicanos, por sua vez, e as dominicanas, também o ramo feminino, enriqueceram o escrínio da igreja com numerosas joias de santidade, com homens e mulheres extraordinários que procuraram, a exemplo do seu fundador, penetrar no verdadeiro espírito do Evangelho, o livro da caridade.
como São Domingos lhe chamava, o livro da caridade. E fizeram-se pregadores da doutrina revelada. São Domingos, aliás, grande devoto de Nossa Senhora, concorreu para propagar a devoção do Santo Rosário. Morreu a 6 de agosto de 1221. No Santo Evangelho deste domingo, Nosso Senhor nos fala da cura, do surdo-mudo. Em que consiste esta enfermidade? Enfermidade tanto moral quanto espiritual. Então, o surdo-mudo. O Evangelho nos apresenta uma figura típica de uma das grandes moléstias que perturbam a nossa época. O surdo-mudo. O surdo-mudo não ouve nem fala. Se você não ouve, você não consegue falar. Quantos homens hoje têm ouvidos no dizer do profeta? Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. É deles que vamos falar hoje. Estudando estas duas moléstias, quase sempre unidas no mesmo indivíduo, tanto no moral como no físico. Primeiro, a surdez do vício. Para o corpo, a surdez é uma moléstia, é uma enfermidade, é uma doença. Para a alma, por outro lado, é um vício. Muitas pessoas querem apenas ouvir o que diz respeito àquilo que lhe interessa. Ouvir aquilo que lhe apetece. Aquilo que não lhe agrada, ele não faz de conta que não está nem interessado. E, de fato, não, ignora. São surdos quando se trata de sua alma. Ouvem aquilo que lhe agrada o corpo, a matéria, os apetites da carne, porém, é surdo quando se trata de ouvir coisas que são salutares para a alma. Combater o pecado, combater os vícios, fugir das ocasiões de pecado, fazer penitência. Então isso é bom para a alma, mas é ruim para o corpo. Então a pessoa mundana, ela não vai querer ouvir isso, porque ela já começa a ver que não existe alma, ela não tem alma. Disse alguém com muito acerto que para um estrangeiro conhecer o ofício de cada um na cidade, basta ver quem compra os jornais. Hoje eu poderia dizer quais são os seus acessos, às suas redes sociais. O que é que você gosta? O que é que você escuta? O que é que você ouve? A gente vai saber quem é a pessoa. Hoje, para ser contratado nas empresas, geralmente eles vão... A primeira coisa que eles fazem é acessar as redes sociais do indivíduo, não é isso? Que música ele escuta? Que ambiente ele frequenta? Como é a sua família? E 20 pessoas recebem o mesmo jornal. Porém, cada qual procura uma seção diferente neste jornal. As redes sociais, podemos dizer. O capitalista procura a seção do câmbio. Como está o câmbio hoje? Está bom? Está baixo? Está ruim? O negociante examinará o preço das mercadorias. O viajante indaga o horário do seu voo, do seu ônibus. O político devora
os mexericos do governo. O lavrador quer saber da alta ou baixa de seus cereais. O criador interessa-se pelo gado. O advogado quer ver as soluções dos casos de justiça. O médico só lê notícias de acidente e cirurgias. O sentimentalista lê as cenas amorosas ou as cenas de violência. Tem jornais, tem canais de televisão que você vai lá e só sai sangue, né? Tem gente que gosta daquilo. Café da manhã já vem com sangue, pronto. Tudo com sangue. O gozador só conhece os filmes a exibir na próxima sessão. E o festeiro também vai procurar onde vai ter festa. Show aqui, show acolá. O bom católico examina as notícias religiosas, a exposição de certos pontos de doutrina. O bom católico. O mau católico gosta também de mexericos, gosta de confusão, de criar casos. Diga-me o que tu lês, que eu te direi o que tu és. Cada um procura os seus interesses, ouve o que lhe diz respeito e fecha os ouvidos para o resto. É a origem do mal, embora tal disposição seja apenas o indício do vício que deve nascer deste mal. Os homens deixam-se absorver pelas suas tendências naturais e não se interessam mais pelas coisas da vida futura e santificação atual, na vida presente. Quantas pessoas vão à igreja, escutam com os ouvidos do corpo, têm ouvidos para ouvir, a instrução ou o sermão do sacerdote, porém a alma fica surda à voz de Deus. É como diz, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Recebe a orientação, né, do sacerdote, faça isso, ele acaba fazendo outro. Na igreja católica, no mundo, é mundano. Fica surdo à voz de Deus. Enquanto o pregador expõe as verdades e traça as normas a seguir, eles estão preocupados com os outros negócios. São surdos. Isso é desde os tempos antigos. Nosso Senhor já dizia, né? Muitos são chamados, mas nem todos querem, né? Eu vou vender, eu tenho uma junta de bois, eu vou ver se são boas, se é boa essa junta de bois. Eu vou cuidar dos meus negócios, não tenho tempo para isso. Então isso acontece, e hoje mais ainda, né? Nada mais lhes impressiona, nem comove. A alma não vibra mais pela beleza, nem pela sublimidade da doutrina divina. Continuam eles sua vida tal qual ela sempre foi, calma, pacífica, acomodada. Enquanto isso, o canhão do comunismo pode troar ao longe e até de perto. Comunismo, hoje travestido de socialismo. O demônio, diz um padre, criou 3 coisas para agradar os homens sedentos de coisas materiais. Criou
o comunismo para os pobres, para enganar os pobres, né? Criou a maçonaria para os ricos e para os crentes o ecumenismo. E com isso ele conseguiu segurar todos, né? Até a igreja entrou nessa de comunismo, né? Embora ela não diga eu sou a igreja moderna, né? Modernista, mas na sua prática ela é comunista. A igreja dos pobres, balela. Conversa fiada. Os gritos de ódio dos comunistas podem semear o terror. As ameaças de perseguições podem sibilar por cima de suas cabeças. Eles nada ouvem. As pessoas que são apegadas ao mundo não escutam. São surdos a tudo. A igreja sempre combateu o comunismo. As ideias comunistas. Alguém vai dizer, não, o comunismo é, de certa forma, um cristianismo colocado na prática. Olha só. A pessoa fica surda aquilo, e não é verdade, acredita. Né? Ele apetece os ouvidos. É o endurecimento espiritual. É a indiferença monstruosa. É o vício da tibieza. Agora veremos a mudez, questão da mudez, da covardia. Então, o surdo às coisas de Deus, né? Mas escuta só aquilo que lhe apetece, mas aquilo que é de Deus ele ignora, ele fica tíbido, indiferente, endurece o coração, chama dureza espiritual, fecha o coração. E agora veremos a surdez, que é covarde. Tem que falar, quem cala, consente. Você se cala, você não fala nada, né? Você fica mudo. Então a surdez é um vício. A mudez é uma covardia. Estamos na época de decadência do caráter. Nem preciso explicar sobre isso. Né? A decadência moral que estamos submersos hoje é sem precedência. A palavra, dizem os antigos, é de prata e o silêncio é de ouro. É uma grande verdade, porém, convém notar que a virtude está no meio, igualmente distante dos dois extremos. Não é nem 8 nem 80. A virtude está no meio. E médio virtus, né? No meio está a virtude. Falar demais é sinal de loquacidade e de leviandade. Não falar é mudez, é sinal de covardia. Quem cala consente, né? Já dizia o ditado. É por isso que o Espírito Santo diz que há tempo para falar e tempo para calar-se. Em Eclesiásticos 3, versículo 7. Há tempo para tudo, para falar e tempo para calar. Há ocasiões que o silêncio vale ouro, mas há outras em que a palavra sensata, firme e cristã é uma virtude, e a virtude vale mais que ouro. Hoje em dia, a sociedade abalada em seus alicerces debate-se em luta angustiosa contra o erro, contra a hipocrisia e contra o crime. O erro invade as inteligências pela propaganda maciça, desenfreada do protestantismo e do espiritismo, de modo geral, de modo mais pungente hoje em dia. Toda esquina que você vai tem uma seita protestante.
Nenhuma se entende, cada uma tem a sua doutrina a seguir. Então, isso invade as inteligências pelo protestantismo e pelo espiritismo, que nada mais é que uma derivação, né, do modernismo. O espírito modernista vai essa doutrina, né, modernista, nasce tudo isso que não presta. O protestantismo, pela sua interpretação individual, falsifica as inteligências. A livre interpretação. Interpreta da forma que o interpretar está certo. Então, isso falsifica as inteligências. Sem dizer, né, que o protestantismo é o caminho para o ateísmo e para a destruição moral da sociedade. Veja as sociedades que foram, digamos, invadidas assim pelo protestantismo, como está a decadência que está. Da mesma forma também o espiritismo. Então, o protestantismo, pela sua interpretação falsificada das Sagradas Escrituras e até de tudo que parece, falsifica também, né, adoece as inteligências, enquanto o espiritismo, pelos seus fantasmas do outro mundo, arranca esta inteligência e faz do homem um bruto irracional, se não um louco. A hipocrisia bafejada pela maçonaria e pela politicagem egoísta e sem ideal, falsifica a vontade e não lhe permite dizer mais o que sente e o que pensa, mas quer que sinta e pense como sentem e pensam os chefes prepotentes do partidarismo e do sectarismo. Então, o protestantismo e o espiritismo adoecem, né, as inteligências, enquanto a maçonaria e tudo aquilo. Sabemos que o comunismo também é criação da maçonaria. O protestantismo também tem o grande apoio da maçonaria. Só olhar os líderes entre evangélicos, entre aspas, né, do Brasil e até do mundo. Todos são maçons. Então, ela falsifica, ela adoece, né, falsifica a vontade. O crime, glorificado pelo infame comunismo, perverte os corações que só desejam o gozo grosseiro, a luta do partidarismo, a destruição do lar e a animalização das crianças. Preciso falar mais? Você vê, hoje em dia, a criança, desde 3 anos, já é obrigada, até pela lei, tem um conceito, para colocar na creche, senão os pais vão ser perseguidos. E na creche de quê? Veja a creche. Veja as escolas públicas. Católicas está do mesmo jeito. Modernista, pior até do que certas escolas privadas também. Então, as crianças ali são doutrinadas, segundo a ideologia deles, que eles quiserem. Dá um livro, né, falar disso. E diante desta hidra, né, essa cobra cheia de cabeças, sanguinária, que perverte, que escraviza e que mata, o comodismo cruza os braços, sem articular uma palavra, sem lançar um brado, ou sem tomar uma atitude de homem livre e consciente. É a mudez, é a covardia.
E o pior ainda é quando aqueles que se dizem líderes, né, religiosos, né, da igreja no Brasil e no mundo, estão de mãos dadas com esse tipo de pensamento, com essas ideologias. Não, o silêncio não é permitido diante disso, frente ao erro, frente à hipocrisia e frente ao crime. O erro dos protestantes, a hipocrisia da maçonaria que manda, infelizmente, ela que manda, né? Aquele símbolo de igualdade, que não existe, essa hipocrisia, e do crime perpetrado por esses sistemas comunistas e reticências. Né? É preciso refutar o erro, desmascarar a hipocrisia e repelir o crime. A mudez é uma covardia. É a grande covardia da nossa época, quando nos calamos diante disso. Quando apoiamos, até aceitamos isso como sendo natural. Então isso é uma forma de covardia. É um mau exemplo que damos quando dizemos que somos católicos e apoiamos esse tipo de coisa. Ecumenismo. Né? Quando apoiamos esse sistema de governo criminoso que destrói as famílias. Então a gente está sendo covarde. Está dando mau exemplo de católico. Contra esse vício e esta covardia, um vício da surdez e a covardia indicada pela mudez do meio do povo, Nosso Senhor pôs-lhe como remédio, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua daquele surdo com a saliva. Tocar com os dedos ou com a mão é a imagem da atividade. Então, se eu fui lá, né, tocou, sinal de atividade, ativo. A saliva é sinal do desprezo. Como quando Deus diz que tem tanto horror ao tíbio que o vomitará de sua boca. Apocalipse vai nos dizer. Quente ou frio, né? Morno eu vomito. Tíbio, indeciso, em cima do muro. Então, esse não serve para Deus. Ele é vomitado. Então, a saliva é sinal de desprezo pelos tíbios, pelos indecisos, que está em cima do muro. Ah, eu sei que está errado, mas eu não tá bom, estou cômodo aqui em cima. Tem gente que fala, não, eu sei que a igreja tem coisas erradas lá, mas está bom. Deus, né, vai me perdoar. Eu sei que está errado, mas está bom. Então, Deus, né, vomita esse tipo de gente. Desprezo e ação. Desprezo pelos tíbios e a ação. E adiante. É todo o programa da vida católica. Desprezar os vícios. Essa mudez, essa surdez, essa tibieza. Deixar de lado isso. E ir à ação. Então, isso é e deve ser o programa de toda a nossa ação. Desprezar de modo prático o protestantismo, o espiritismo, a maçonaria, o comunismo, não escutando as suas insinuações e doutrinas falsas, não dando ouvido. É até pecado, né? Ouvir essas pregações bestas, à toa, ler esses livros que adoecem mais ainda a alma. Mas, ao mesmo tempo, refutar os seus erros, hipocrisias e crimes, naquilo que podemos. Com cuidado também. A gente é cerceado de todas as
O demônio, a gente é vigiado, mas não tem medo disso. Se eles perseguiram o nosso mestre, ele mesmo diz, né? Se me perseguiram a mim, imaginem a vocês. Então, estejamos preparados. Em nossas conversas, em nossas famílias, devemos refutar esses erros. Que nós, com o auxílio divino, e que pela intercessão de São Domingos de Gusmão, que celebramos hoje, possamos também, como ele naquele tempo, refutou os erros dos albigenses, né? As heresias que surgiram depois, foram refutadas pelos seus filhos espirituais, os dominicanos, que nós também possamos, auxiliados por ele, refutar os erros de nossos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.